mais um vídeo do canal da Energia Livre e Gratuita para Todos. E nossa missão é ajudar você a voltar para casa. Descansar e ver, ver e amar. Não se perturbe com teu coração, acredita em Deus, tenha muita fé. Na sua casa há muitas moradas. Por falar em voltar para casa, estava conversando com uma amiga minha e ela disse que uma colega sua, que há muito tempo ela não via, reencontraram. E ela achou aquela amiga dela muito esquisita. Ela não conversou muito, enfim, não mostrou aquele comportamento de há anos atrás, né, quando as duas eram super amigas, super unidas. E ela percebeu um quê de esquisito. E logo depois ela ficou sabendo que aquela sua amiga havia se suicidado. E nessa mesma semana eu tinha ouvido uma palestra do Hélio Couto, quando ele falava a respeito do assunto. E coincidentemente, muito embora não exista coincidência, quando nós estamos nesse mundo cósmico, unido ao alinhamento perfeito do universo, os assuntos vão chegando e a gente vai tendo aquela percepção, a gente consegue ver a situação, a gente consegue sentir a situação de uma maneira diferente. E logo no domingo eu recebi a revista, eu assino a revista Veja, e veio falando a respeito de um profissional, já de uma certa idade. Ele tinha 102 anos, uma pessoa super saudável, e ele foi demitido da universidade onde ele dava aula. E ele ficou tão irritado, ele ficou tão com sua autoestima afetada, que ele dizia, até vou aproveitar e ler um trecho aqui da revista. Ele fala o seguinte aqui, ó: na minha idade levanto-me pela manhã, tomo café e espero a hora do almoço. Em seguida fico sentado. Qual é a utilidade disso? O botânico e ecologista londrino radicado na Austrália, David Goodall, dizia acordar diariamente com essa indagação na cabeça. No dia 10 de maio, aos 104 anos, ingeriu uma dose letal. Bom, eu não vou dizer aqui, para não... Bom, enfim. Goodall não tinha nenhuma doença terminal. Olha aqui, ó, apenas envelhecia e bem. Aqui a revista continua dizendo, naquele ano a direção da universidade, onde ele lecionava e pesquisava, decidiu afastá-lo das atividades. Ele foi considerado inapto. Tinha então, na época, 102 anos e ficou muito irritado. Se não poderia trabalhar, por que deveria continuar a viver? De qualquer maneira, vamos respeitar a decisão dessa pessoa. Primeiramente, a gente percebe o seguinte: nós não podemos nos identificar com aquilo que nós entendemos ser, com aquilo que a sociedade nos vê como sendo, porque se nós identificamos com aquilo que não é a nossa essência, se a gente perder aquilo, nós vamos ficar abalados, nós vamos entrar em conflito e nós vamos nos sentir sem utilidade alguma, que foi o caso dele. O trabalho dele, talvez ele tinha colocado a sua confiança, a sua maneira de ser, ou a sua essência, identificou com o seu trabalho. Perdendo o trabalho, ele perdeu tudo que tinha na vida. E por que continuar a viver? Mas enfim, por que eu estou falando isso? Talvez você já tenha pensado em suicídio, devido a uma decepção, a uma perda, seja uma perda patrimonial, seja uma perda de um ente querido,
E realmente acontece alguns conflitos interiores, dependendo do que, dependendo de qual a intensidade da identificação que a gente tem com aquela coisa, com aquele bem, com aquele ente exterior. Mas o que nós precisamos aprender é que nós precisamos, não é nem identificar com a nossa essência, é buscar conhecer a nossa essência. A nossa essência, ela não é aquilo que a gente faz, ela não é aquilo que a gente tem, ela não é aquilo que a gente entende ser. Puxa, eu sou um excelente médico, de repente eu não posso mais exercer a medicina e por isso eu não sou eu mais. Então hoje a sociedade, né, desde pequeno, já ensina as crianças a se identificar com aquilo que elas não são, a verdade é essa. É por isso que hoje existe uma psicologia transcendência, uma psicologia que transcende aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa faz ou aquilo que ela tem. É uma psicologia que ensina você a descobrir a sua essência, para que amanhã ou depois, você não tendo nada, aí é que você tem tudo. Olha só que coisa interessante. Na física quântica a gente aprende isso, né? A gente aprende que quando nós não somos nada, aí nós somos tudo. Quando você não está pensando em nada, aí é que você é tudo, aí que você se une a esse ente criador, a esse ente cósmico. Por isso que é interessante a meditação. Porque na meditação, você fica ali, é um exercício. Você senta, fica 5 minutos, depois no outro dia faz um exercício de 10 minutos, quando vê 15 minutos, quando vê meia hora, quando vê 1 hora, e você não vê. Você senta ali, você simplesmente desliga. Mas você está consciente, mas é naquele momento que você consegue receber todo esse pacote de beleza, esse pacote amoroso, esse pacote de bênçãos, né, que todos os dias a gente anseia, esse pacote de energia vital que nos ajuda a viver, que nos ajuda a entender a vida. A partir da nossa essência, e não a partir daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é, ou daquilo que a gente entende, aliás, daquilo que a gente faz, né? Então é a nossa essência, e não aquilo que a gente faz, aquilo que a gente é, ou aquilo que a gente tem, né? Então a gente precisa descobrir isso, porque senão a gente entende que eu não tenho nada, então de que adianta? Por que eu vou ficar aqui? Né? Perde todos os bens patrimoniais, perde os entes queridos. Olha, não, então já não pode, isso aí é um sentimento de posse, né? Um sentimento de apego, né? Então você ter apego é muito ruim, porque se você perde aquilo, você vai pensar que perdeu a sua essência, ou um pedaço de sua essência. Não, a sua essência, ninguém pode mexer nela, a não ser que você permita. Então o que acontece? Essa amiga da minha, colega da minha amiga, que se suicidou, na sua plena vitalidade, ou mesmo esse senhor, né, que aos 102 foi demitido e ficou muito magoado, e depois de 2 anos, na realidade eu falei que ele suicidou não, né, foi uma morte assistida. No país que ele estava não permitia uma morte assistida, ele foi para um outro país, né, e onde ele conseguiu o seu intento. Mas veja bem, quando você começa a estudar sobre a sua consciência, você vai entender que a sua consciência ela é eterna. A sua consciência é um pacote de informações, é um pacote de energia que ela perspassa o tempo e o espaço. Ela perspassa até você, na sua matéria que você é hoje. Talvez você vai viver 80, 90, sei lá, 100 anos se você não der fim na sua vida, mas a sua consciência, ela veio, ela vai. Ela veio, usa de você e depois ela vai. Então o Hélio Couto diz o seguinte: se você dá fim na sua vida antes do tempo certo, que o ente cósmico permitiu que você vivesse, ou talvez para você cumprir não vou nem cumprir missão, porque quando fala essa questão de cumprir missão também, parece que é um peso. Não, nós estamos aqui para cumprir missão. Não, você está aqui para viver a sua essência. Você não está aqui para cumprir missão. Você não está aqui para pagar karma, como foi uma palestra que eu ouvi há pouco tempo. Não, entenda que você está aqui para viver. Entenda que você está aqui para desfrutar.
Veja bem uma árvore, você lança semente e aquela árvore ela vai crescendo. E é tudo natural, tudo sem esforço, né? Você joga semente lá, pode ser um vaso, faça uma experiência, põe um pouco de terra num vaso e joga lá. Minha mulher fez esse tempo atrás, né? Uns grãos de alho, quando veja começa a despontar, certo? Sem esforço algum. Dia mais dia você vai lá e aquela plantinha ela está crescendo, mas imagina uma árvore, né? Ela vai crescer, vai ali dar os seus galhos, né? Bom, primeiramente ela é raiz, né? Para baixo, né? Vixe, vai para baixo para fixar bem, né? Para depois subir. Então é isso que a gente precisa, né? A nossa essência é a raiz, né? Se a gente tem essa convicção forte da nossa essência, né, que é a nossa raiz, nada vai nos abalar. A gente não vai dar fim na nossa vida. Você imagina, a árvore está crescendo. Quando ela fala assim, e eu não quero dar fruto porque não estou gostando desse lugar que eu estou aqui, o sol é muito quente, então eu vou, sabe? Ela não consegue fazer isso, né? Por quê? Ali é vida, né? Vida em abundância, ela vai crescendo, ela vai tirando ali o alimento da terra, e ela vai crescendo, dá flor, seus galhos, quando vê as flores, quando vê o fruto, e aquele fruto, se alguém não comê-lo para se alimentar, ele pega e cai e vai brotar ali novamente uma vida e assim por diante. Mas então, se ela resolve colocar fim na sua existência antes de cumprir a sua missão, o que o produtor vai fazer? Vai lançar novamente a semente daquela mesma árvore, porque ele quer colher os frutos. E a mesma coisa em relação à nossa existência. Se nós colocarmos fim na nossa existência antes de terminar o fluxo de nossa vida aqui no planeta, o que acontece? Com certeza, nós vamos ter que voltar para poder acabar de cumprir a nossa missão. Porque ela ficou inacabada. Então nós não temos o direito de colocar fim na nossa vida. Não importa quantos anos nós tenhamos, não importa o sofrimento, não importa a depressão, não importa os descontentamentos, não importa os conflitos interiores. É só nós fazermos um treinamento para que a gente não identifique com aquilo que nós não somos. Nós não somos o nosso dinheiro, nós não somos os nossos bens imóveis, nós não somos os nossos filhos, nós não somos os nossos pais, nós não somos a nossa profissão, nós não somos a depressão, nós somos nós. Imagine, medite, quem eu sou? Faça essa pergunta, feche os olhos, quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Sabe? É algo interessante. Algo interessante. Muitas vezes nós recebemos o seguinte ensinamento, de que após a morte nós vamos viver no paraíso. Após a morte nós vamos viver a vida eterna, em paz, sem sofrimento, sem conflitos. Mas é melhor a gente refletir um pouco sobre essas coisas. Porque muitas vezes, não raras as vezes, as pessoas colocam fim na vida porque se acredita que colocando fim no sofrimento, colocando fim na frustração, colocando fim na depressão, com o suicídio, com a morte, eu vou experimentar o paraíso. Eu vou experimentar a vida eterna. Em paz, aquilo que é prometido, aquilo que é falado, talvez não por Deus, mas pelas religiões. Mas o interessante é nós percebermos que a paz, a alegria, o contentamento, a eternidade, nós experimentamos quando nós descobrimos a nossa verdadeira essência. E aí nós vamos produzir os nossos frutos. Mas quando a gente não produzir, não puder produzir fruto mais, não tem problema. A nossa essência, ela vive.
A nossa essência, ela é abundante. A nossa essência, ela faz com que a gente seja feliz aqui e agora. A nossa essência, ela faz com que nós superamos os desafios. Ela faz com que nós superemos as maiores dificuldades da vida. Mas desde que nós procuremos entender quem é, o que é a nossa essência. Ela é o nada, ela é o tudo. A nossa essência é de mais fundamental que pode existir. Por isso, quando nós colocamos fim na nossa matéria, que corresponde a 1% só daquilo que a gente vê, nós estamos rompendo com o amor que o Criador nos confiou. Muito embora ele não exija nada. A física do universo, ela continua, como a árvore que eu disse. Você jogou a semente, ela começa a nascer, a brotar, sem esforço nenhum, ou sem esforço algum. Mas muitas vezes nós estamos nesse mundo com muito esforço. A vida é uma luta, eu não aguento mais. A vida é muito pesada, o fardo é muito pesado, eu não aguento. Mas porque nós identificamos com essas coisas, identificamos com o fardo, identificamos com a doença. A gente se reporta, agora você vai ter que derramar o suor do rosto, com muito trabalho. Mas não é isso. É interessante nós refletirmos. Vamos buscar conhecer a nossa essência. E o nosso canal está aqui para isso, para ajudar a você a ficar leve. Portanto, meu irmão, minha irmã, se talvez você tenha pensado ou esteja pensando em suicídio, não é a solução. Não é a solução. Depois você volta para continuar a sua missão. Não adianta a gente fugir, como diz, né? Não adianta a gente fugir da raia. Então, em termos de consciência, em termos de transpessoalidade, é importante nós pensarmos nisso. É fácil, né? Muito fácil. Pus fim na minha vida, vou experimentar o céu. Pelo contrário. Não vai experimentar o inferno também. Mas, logicamente, assim como aquela planta, né, possivelmente resolveu se boicotar sem dar fruto, o produtor vai lá, planta ela de novo. Até ele colher os frutos que ele precisa. E se você estiver pensando em cometer um suicídio, procure buscar a sua essência, que você vai ver, que você vai descobrir aí um sentido para viver muitos anos. Eu nunca pensei em suicídio, mas a partir do momento, há 5 anos atrás, que eu descobri a beleza da minha essência, eu penso que eu estou ainda na metade da vida. Pretendo viver 100, 120 anos, sabe? É o que eu desejo. É o que eu desejo. Se amanhã ou depois eu partir de uma maneira tranquila, serena, espontânea, sem forçar, também estou bem. Porque a vida, ela é vida, ela continua, ela é. A vida não começa, a vida não termina. A vida, ela é. Essa é a nossa essência. Ela é. Gente, se inscreve no nosso canal. Canal da Energia Livre e gratuita para todos. Dê aí o seu like, comente, compartilhe e principalmente para aquela pessoa que você sabe que está pensando em cometer um suicídio. Não é a solução. Ela é.